Quando eu vou fazer, eu dou um passo de distância para a pessoa, não sei se é a mesma coisa, eu estou tentando entender o processo, eu não sei o que é, mas quando eu vou dar um passo de distância para outra pessoa, eu visualizo ela na minha frente e eu fico falando com ela, então tem que ter Wi-Fi, né? Passe por Wi-Fi, né? Mas não é isso, é porque eu tenho que conversar com ela na hora, para garantir que ela está ali, entendeu? Está sentadinha ou está deitada, onde ela estiver, eu conversando com ela. Vou fazer assim, tal, e vou acompanhando, vou fazendo o procedimento, como ela estivesse na minha frente. Se ela estiver deitada, eu imagino ela deitada. Se ela estiver sentada, eu imagino ela sentada, na minha frente, entendeu? Como eu já conheço, então eu tenho relação magnética com ela, então fica mais fácil de fazer, ok? É assim que eu faço, mas raramente eu faço. Por que raramente eu faço? Porque eu gasto muita energia. Quando você faz em loco, é muito melhor, você não gasta tanta energia. Mas se você for fazer à distância, então se prepare, porque gasta muita energia, ok? Então não sei se é o mesmo processo, mas é assim que eu trabalho. Raramente eu faço, só quando a necessidade é muito grande eu faço, porque senão vai faltar para mim. A gente tem que lembrar da gente também. Não, eu vou fazer caridade sim, mas lembra de você também, para você depois não ter problema, né? Pois não. Sim. Consciência como Deus. Aí, talvez você vai falar mais na frente, mas assim, tem uma diferença de se quem está fazendo o magnetismo, se aplicando esse magnetismo, se ele é médio ou não, vai ter uma diferença. Se é feito só, no caso pessoal lá, você falou da área de saúde, né? Então é como técnico. Mas além de eu sendo médio, isso vai ter uma diferença. Sendo médium? Sim, esse médium, aplicando a técnica do magnetismo. Você está falando com relação à eficiência do passe, é isso? É a forma de fazer, ou não sei. Geralmente, assim, pela experiência que a gente tem, geralmente, quando a pessoa é médium, geralmente ela se perde no caminho. Como assim, meu filho? Fala aí, como assim? Ela começa a magnetizar, aí começa a mediunidade vir um monte de informação e ela não sabe trabalhar isso. E ela acaba saindo do magnetismo. Ou seja, a mediunidade acaba atrapalhando o processo. Não deveria ser assim, mas é o que às vezes acontece. Não é sempre, tá? Teve casos de eu dar curso de magnetismo em casa espírita lá em Belém do Pará, com 50 pessoas, e ficar 5, depois dos 5 acabar o trabalho. Porque a grande parte é médium. Agora, eu tenho a minha namorada, ela mora em Belém do Pará, ela é médium. Ela trabalha com reiki e ela é magnetizadora até hoje. Porque ela sabe dividir as coisas. Porque assim, você está aqui, aí você tem uma presença aqui que quer trabalhar com você. Você diz para ele, agora não, agora sou eu, entende? Agora, se depois você quiser consultar ele, beleza. Porque é um processo onde você tem que saber lidar com isso. Porque daqui a pouco ele vem, trabalha, daqui a pouco também você não lembra de mais nada do que foi que aconteceu. É legal para os médiuns também, porque às vezes a gente dá curso, já aconteceu também, dá curso para médiuns de magnetismo, e quando as entidades vêm, começam a usar a técnica que a gente ensinou. Eu acho massa, porque aí o processo de aprendizado é dos dois, é do espírito encarnado e do espírito desencarnado. Você tem uma parceria, entendeu? Há casos e casos, mas pelo que a gente vê, na grande parte, às vezes a mediunidade atrapalha. Não a mediunidade em si, mas é porque o médium não consegue separar. Eu recomendo sempre para os médiuns, separa bem, isso é magnetismo. Agora não, tá aqui, eu quero trabalhar, sim, mas agora não, certo? Beleza? Daqui a pouco, faz o procedimento. Se o espírito vier, deixa ele agir. Ou antes ou depois, não sei. Você vai ter que combinar com ele, se você é médium, entendeu? Ostensivo, tá? Aí, assim, são duas coisas. Já que você, eu acho que isso acha um pouco, mas assim, na tua fala, tem uma coisa isso. Eu não sou médium. Isso é assustador também, né? O que que todo mundo é médium. Pois é. Será que isso é verdade? Allan Kardec fala sobre isso no livro dos médiuns. Nem todo mundo é médium. Lógico que no movimento espírita todo mundo diz que todo mundo é médium, né? Mas olha só. Inclusive, para não ser médium de nada, é raríssimo, tá? Allan Kardec deixa isso bem claro, não ser médium de nada.
Quando eu digo que eu não sou médio, eu estou falando médio ostensivo. Porque em determinadas vezes, quando eu estou dando palestra, quando a minha voz muda, eu sei que é um mau contato aqui, meu anjo da guarda está atuando nesse momento, entendeu? Mas eu não sou médio ostensivo, entendeu? É nesse processo que eu digo. Outra coisa que, só para eu não esquecer, Luciano, outra coisa que atrapalha muito na questão dos médiums, ou não médium, pessoas que têm intuição. Já ouviram falar em intuição? E a pessoa, a gente começa a ensinar o tato magnético. O tato magnético é a dupla vista, ok? Aí a pessoa às vezes não tem tato, ou ela não quer desenvolver, sei lá, por algum motivo ela deixa o tato magnético de lado. E aí ela vai ficar usando só a intuição, ok? Deixa eu só dar Essa intuição não é segura, porque a intuição pode falhar. Agora, você pode ter intuição, beleza, eu tive uma intuição que é no fígado de Luciano, aqui o trabalho, é uma intuição, entendeu? Aí o que é que eu faço para confirmar? Faço o tato, opa, é mesmo. Ou então faço o tato, não é no fígado não, está aqui no laranja, entendeu? Então eu vou confiar na intuição ou eu vou confiar no tato magnético? O que é que vocês acham? No tato, porque o tato é a segunda opinião. A gente vai para o médico e depois vai para outro médico para a segunda opinião. O tato é a segunda opinião, percebe? Então tem que ter esse cuidado com relação à mediunidade, com relação a isso aí, tá? Mas é um processo realmente de aprendizado. Assim, nessa questão de mediunidade, a gente já vivenciou vários médios entrando e parando de trabalhar como magnetizador lá. A gente está fazendo 11 anos agora. O Urbano de Jaci que está ali com a gente, Jaci é médium, e está com a gente há esse tempão. Uma das coisas que a gente observa em Jaci pessoalmente é que ele respeitou as leis do magnetismo, da cabeça aos pés. Então ele segue todas aquelas regras dos magnetizadores clássicos. E é impressionante como ele consegue isso e está lá, e tem outro trabalho dele que já é mais espiritual do que magnético, e também continua dentro daquele trabalho seguinte, porque eu já vi ele trabalhando. Ele não faz circular invertido, ele não faz dos pés à cabeça, ele não faz nada que vai prejudicar o paciente. Então, ou seja, ele aprendeu e os mentores dele, os espíritos que trabalham com ele, aprenderam também. Depois você pode conversar com ele e trocar umas ideias aí. E a gente já viu muito médium que chega no trabalho de magnetismo, é um trabalho muito anônimo. A gente está lá, a gente é no subsolo, lá no Joana de Anjos. Então a gente está num buraco, literalmente falando, a gente está num buraco e não tem cartaz. E no movimento espírita o médium tem cartaz. E o magnetizador não tem cartaz. Então isso incomoda muito o médium. Não ser estrela. É algo triste, né? Porque geralmente Kardec não botou nome de médium nenhum na obra dele. Só Camille Flammarion, no capítulo 6 da Livra Gênesis, que era amigo pessoal. Mas Kardec, tem até quem assistiu o filme viu a briga, né? O médico falou: cadê meu nome? Não tem meu nome na obra? Cadê o meu nome no Livro dos Espíritos? Claro que não tem. A pergunta era feita a 10 médicos pelo mundo. Então, aconteceu assim. Outro dia uma menina com crise de ansiedade terrível. Aí eu fui consertar no outro dia na casa dela, porque era conhecida. Se não fosse, nunca mais ela teria pisado no centro. Ela chegou lá, o menino sabia todas as técnicas. Magnetizador, menino inteligente, perspicaz. Aí chegou lá, não sei quem ainda nada, aí pegou e fez isso aqui. Ela precisava de um TDM, aí ele chegou e fez. Ficou do lado dela, provavelmente ela doando sem querer. Ela disse: Luciano, ligou para mim na mesma noite, disse: estou mal. Eu disse: você não tomou o TDM não? Ele disse: não. Ele chegou lá, ficou parado do meu lado, só olhando, não fez nada. Aí depois eu fui questionado: não, porque o espírito disse que não precisava. Não, que espírito? Não está se sentindo mal. E o pior é que você não pode nem falar com o magnetizador, senão ele também deixa de ir. Porque a gente vive num negócio que não pode falar com ninguém, que não pode fazer com ninguém, que nunca bicho tão melindroso feito a espírita. Não pode dizer: tu estás abusado demais, rapaz. Tu não pode também, porque ele deixa de ir. A gente já teve 10 magnetizadores, hoje está com 5. Se eu for falar alguma coisa, fica com 2. Não pode falar nada. Aí tá lá, o menino passou mal. Aí outra vez, a menina também, acho que com uma influência muito grande em corporação, tocou no paciente. Outra vez lá em cima, o médium também. Tudo isso é com o médium.
tocou numa paciente mulher que ia com o marido e tocou, chegou a tocar em partes até que não devia. Olha a confusão. Isso dá processo, isso é para fechar a casa espírita. E foi confusão, realmente. Então, tem médium que tem que respeitar as leis do magnetismo. Se ele não entender que ele tem que ser humilde e ali naquele momento de magnetizador deixar aquele negócio que fica todo mundo querendo saber o que o espírito diz, porque quantas palestras eu fiz já por aí fazendo, quando termina a palestra, a pessoa gosta, aí vai perguntar alguma coisa, se é média, a pessoa, quando eu digo não, a pessoa chega e fala, não serve não, Só quero o médico. eu quero médio. Então, pessoal, eu recomendo vocês que, se você for médium, converse com os seus irmãos, tá? Diz, ó, esse trabalho aqui é magnetismo, ok? Agora, quando vocês começarem a pegar a prática, vocês vão ver que há determinadas situações que eles vão atuar também, tá? Vai ser legal, vai ser muito legal. Mas primeiro vocês vão ter que deixar separado no momento para ficar as práticas, todo o procedimento, tudo certinho, e depois a gente começa na parceria com eles. Tranquilo, pessoal? Então, inicialmente, pelo menos inicialmente, tá? Trabalhem só o magnetismo, sem mediunidade junto, por enquanto, tá? Vocês estão começando. Depois, aí vocês podem, né, não existe proibição, mas vocês podem fazer alguns ensaios. Pois não? Vamos ficar interrompendo, sabe? Tá. Tem gente aqui, no caso que assim, eu tenho conhecimento, eu faço, mas eu não pratico. Então tem alguns momentos, eu sei que o curso não é para isso, mas assim, que aí, claro que eu vou ter que buscar na minha mente todo o conhecimento que eu tenho. Que eu não consigo acompanhar às vezes. E agora eu pedi ajuda do colega para entender o que era TDM. Ah, sim, TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo. Usar sigla porque para quem não está. Não, porque pra gente que é magnetizador é natural. Então pode chamar a atenção na hora. TDM, o que é TDM? Pode chamar, porque a gente fala no nosso dia a dia, aí passa batido, entendeu? Se eu conhecer uma coisa, você não praticava, a partir de hoje você... Agora não tem mais jeito não. Agora não tem mais jeito não, pois não. Pois não, Tudo bom, Wagner. É o seguinte, porque não tem ação que seja individualizada apenas. Não tem ação que seja individualizada apenas. Que nós estamos sim, uma não tenho ampliação dúvida. psíquica aberta. Não tenho dúvida. Agora nós temos que distinguir quais a que nós vamos aceitar. Nós temos que aceitar o nosso aprendizado, mas não que nós não tenhamos influências. Sim, sim. Eu quero dizer que a condição mediúnica é uma condição nata, natural, ela faz parte. faz parte. Agora, o que acontece é que ser educado na condição é uma questão e ser deseducado é outra. Aquele que é educado, ele sabe o que ele pode dar, ele sabe de onde ele não pode, que ele pode colher, como é que ele vai analisando diante dos fatos o que dá certo e o que não dá. O Allan Kardec pergunta justamente naquele item que eu falei para vocês, 176, lembra que eu falei para vocês? Que é dos magnetizadores? Por quê? Porque para os magnetizadores não tinha ninguém, a não ser ele mesmo. Então sou eu mesmo, entendeu? Aqui sou eu, minha energia, é o meu magnetismo, né? O que foi que os espíritos disseram para Allan Kardec? Não, se ele vai ajudar alguém, vai ter espíritos no processo. Se ele acredita ou não, aí o problema é dele, mas que vai ter, vai, entendeu? A questão é o seguinte, é que quando você está atuando, é a tua atuação magnética, a sua vontade, e aí os espíritos vão atuar. Você vai ter impressão, a sua impressão é que não tem ninguém, é que é só você e a pessoa. A impressão que você vai ter é essa. E quanto mais superior for o espírito, mais sutil e mais vocês não vão perceber. Isso está claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, com os espíritos guardiães. Os nossos espíritos guardiães, eles são tão sutis que quando vem uma ideia, a gente acha que é a nossa ideia, desde que foram eles que ajudaram no processo. E eles não fazem a mínima questão de dizer que foi eles.
Eles são tão sutis que são assim. No magnetismo é do mesmo jeito. Eu estou aqui magnetizando, eu vou trabalhar o fígado, estou direto no teu fígado. Vou trabalhar o fígado de Luciano. Então eu vou fazer isso no fígado de Luciano. E vou botar o fluido aqui. Só que tem um anjo da guarda de Luciano que diz assim: opa, vou aproveitar agora e vou ajeitar aqui a vesícula dele, que está lá no fígado. Então eu vou direcionar esse fluido desse meu irmão, desse magnetizador, vou dar uma ajeitada na vesícula. Percebe, pessoal, o processo? Não precisa saber, você está ali fazendo o processo. Isso tudo está acontecendo. Eu fui magnetizar em Natal o coração de um senhor, que é um negócio muito delicado. Eu pedi logo a ajuda ao universitário, né? Eu falei com João Francisco, lá do Natal, no Leão. Eu disse: João, rapaz, eu tenho que trabalhar o coração, o que é que eu faço? Aí ele me passou todo o procedimento e eu fui trabalhar no coração do rapaz. Fui fazer a magnetização. Só que o rapaz que estava recebendo o magnetismo, ele é médium, né? Aí ele disse: Wagner, quando tu estava com a mão aqui, eu senti a mão de uma mulher. Será que foi eu em outras vidas? Pensei. Não, era um espírito, né? E depois, quando eu terminei aquele procedimento da mão, comecei a magnetizar o coração dele e tal, depois fiz os dispersivos e tal, quem apareceu no ambiente? Um médico polonês. Eu disse: como? Eu nem sabia, né? Ele disse que veio um médico polonês. Quer dizer, dois espíritos no processo, eu não tinha nem ideia que tinha esses espíritos lá. Percebe? Enfim, o que é que eu quero dizer para vocês? Faça a magnetização. Tire do vínculo mediúnico. Porque se você ficar negócio de ficar mediunizado para poder não sei o que, não há necessidade disso. Não há necessidade disso. Só há necessidade disso quando a gente não conhece magnetismo. Aí vem os magnetizadores incorporados para fazer, porque você não sabe fazer enquanto médium. Percebe a diferença aí? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ser magnetizador. A gente não está falando de mediunidade aqui não, ok? Se vocês forem médium curadores, ótimo, não vai precisar nem fazer esse curso, pode ir embora para casa, porque médium curador, só botar assim, ó, já curou. Mas não é o caso da gente. Magnetizador tem que mexer muito os braços, tem que estudar muito. É sério, o negócio é sério, o negócio é trabalhoso, mas vale a pena, porque cada sorriso, cada pessoa que a gente ajudar, a gente fica tão feliz. E outra coisa, quando eu adoecer, eu sei que aqui, né, em Palmeira dos Índios, Everton vai me dar um passe TDM, eu vou ficar bem. TDM, agora sabe o que é, né, TDM? Aí eu vou ficar bem. Pois não. Wagner, como reflexão pessoal, eu imagino que a gente deva sim se incentivar, né, se auto-incentivar ao estudo dos passos, das técnicas, né, da metodologia, de em quando aplicar, acompanhando, né, a literatura que a gente já tem vasta, porque eu acredito que, embora a gente não seja médio ou ostensivo, e nesse caso eu sou igual a vocês, né, a gente não é médio ou ostensivo, mas a gente tem intuição quanto ao que fazer, só que a intuição vai chegar no estilo assim, TDM não, faça um dispersivo cruzado nesse ombro, não vai chegar a intuição do movimento completo, o roteiro, o script todo, isso aí cabe a você. E aí, para esses casos dos médiuns ostensivos, que também são magnetizadores,